Na vida, você não precisa dar tantas explicações, porque no final as pessoas entendem o que querem e o que lhes convém. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Hoje eu fui impactada por essa mensagem que eu falei pra vocês no comecinho. Uma mensagem do Instagram, né? Sabe, essas que o pessoal compartilha. Deixa eu até ver qual que é o arroba que eu vi aqui pra compartilhar com vocês. É o Instagram sou_Petrus. É de um artista, ele faz várias ilustrações, aí ele pegou esse áudio, colocou numa ilustração dele. E aí, a ilustração era justamente de um girassol, né? Me chamou a atenção pelo girassol e me chamou a atenção pela mensagem. Porque eu fiquei muito reflexiva. Porque quantas vezes na nossa vida a gente se torna refém de ficar explicando a nossa vida pro outro? Sendo que o outro vai interpretar do jeito que ele quiser e do jeito que convém para ele. Ele vai interpretar perante aquilo que ele tem de ideia sobre o mundo, perante os valores dele, perante, né, aquilo que faz sentido para ele, que muitas vezes não é o que faz sentido pra gente. E aí eu fui lembrando várias vezes, assim, que eu me sentia não na obrigação, mas como se fosse uma obrigação, mas porque doía em alguma parte dentro do meu ego, e aí eu precisava ficar justificando. E ainda preciso, várias coisinhas até hoje a gente fica nessa, né? E aí eu vou dar 2 exemplos pra vocês que aconteceram comigo. E aí vai resgatando dentro de você, né, conforme você for ouvindo, situações em que você sentia essa necessidade de ficar se justificando pro outro. Porque em algum lado, né, alguma parte da gente fica dolorida, né, fica sentindo uma necessidade disso. E aí eu tenho dois momentos que pra mim foram bem sérios, assim, sobre isso, dessa necessidade. O primeiro foi quando eu percebi que o CLT não fazia mais sentido pra minha vida, né, pro estilo de vida que eu queria seguir, pros meus objetivos de vida. E aí, na época, bem antes de home office, bem antes de pandemia, bem antes dessa virada que a gente tá vivendo agora, que é normal as pessoas trabalharem em casa e tal, bem antes. E aí eu comecei a trabalhar em casa, já estava casada, né? E aí as pessoas começavam a falar pra mim: nossa, você parou de trabalhar? Nossa, você virou dona de casa? Ah, o marido paga as contas? O que não tem problema nenhum. Meu, ser dona de casa é foda, não é fácil. O marido pagar as contas também não tem problema, é um acordo entre os dois, cada um que sabe o que faz sentido pra família. Só que pro meu momento, que eu estava vivendo, né, naquele momento, eu via isso como se fosse um negócio de orgulho ferido, sabe? Não, eu não tô trabalhando, olha aqui. E aí eu senti a necessidade de ficar postando foto de notebook, ficar postando que eu tava fazendo sei lá o que, todo dia ficar postando que eu tava trabalhando, que eu tava fazendo alguma coisa, pra que as pessoas não achassem, olha que besteira, gente, pra que as pessoas não achassem que eu estava sendo bancada por alguém. E isso vinha muito de uma crença limitante lá da minha infância, né? Não sei nem se é crença limitante ou alguma dor que eu fui criando, porque eu já presenciei algumas vezes de maridos jogar na cara das esposas, sabe? Que banca, que não sei o quê. E aí eu presenciei essas coisas em alguns momentos e eu falo, nossa, comigo isso não vai acontecer nunca. E aí meio que eu criei um tabu na minha mente, e aí já resolvi isso, porque graças a Deus não tem problema nenhum, cada família escolhe o que faz mais sentido, né? Um entra com recurso financeiro, o outro entra com outros recursos que, são bem foda, né? A gente sabe muito bem como que é. Então, é um equilíbrio que cada família encontra. E tá tudo certo. Só que pra mim, naquela época, eu ficava meio que com orgulho ferido, porque como se... Não sei o que eu sentia, mas ficava tipo, não é. Aí eu tinha que ficar me justificando pras pessoas. Não, ó, tô aqui me matando de trabalhar assim. E como se, né, outro tabu também que a gente tinha. Como se você trabalha pouco, por exemplo, é ruim, né? Ou você tem que ficar falando que você se mata de trabalhar. Eu trabalho, sei lá, 12 horas por dia, 13 horas por dia. Meu Deus, não tem fim de semana. Como se isso fosse motivo de orgulho, né? E aí,
Aí vem mais uma coisa que enfiam na nossa mente, né? Que se você trabalha o suficiente, né? Ou que você tem que se matar de trabalhar, você não é uma boa pessoa que trabalha. Você, né? Enfim, aí você fica mais naquela, não, eu preciso provar para as pessoas que eu tô trabalhando bastante. Não, eu tô trabalhando bastante. E aí a gente fica querendo provar o tempo inteiro, que é um saco, né? Que é um saco. Também outra coisa que eu me libertei. Coloquei na minha cabeça, quero trabalhar menos e ganhar bastante. Vamos mudar o mindset aí. Quero ter tempo livre sim, quero ter qualidade de vida sim, focar em coisas que, né, me tragam mais recursos financeiros, eu não preciso despender tanta energia assim para eu alcançar minhas coisas. Então, antigamente eu tinha um mindset que falava que eu tinha que trabalhar muito e mostrar para as pessoas que eu tava trabalhando muito para eu me encaixar num grupo, como que se as pessoas de sucesso só fossem aquelas que se matam de trabalhar. E o que não é assim. Não precisa ser assim. A gente pode viver, né? Mas não tem essa também de certo ou errado, que é certo para um, é errado para o outro, enfim. Mas o lance aqui é a gente querer ficar justificando para o outro. Justificando para o outro o que faz sentido para você, mas não faz para ele. E tudo bem. Porque a vida dele é a sua vida, cada um leva do jeito que for melhor. Aí outro momento que eu senti, até agora, isso eu ainda fico me justificando, né? Virei mãe. Minha filha nasceu. A partir do momento que a minha filha nasceu, as justificativas para o mundo externo aumentaram, triplicaram na minha vida. Porque tudo que eu vou fazer, até um post na rede social. Outro dia, antes dos 2 aninhos, eu levei ela pra tomar sorvete. E aí eu escolhi um sorvete pra ela sem açúcar, porque eu não queria ficar dando açúcar pra ela até os 2 anos e tal. Só que virou um negócio, atualmente, que você tem que seguir exatamente aquela regra. Se a sua filha comer 1 graminha de açúcar, Aí eu postei ela tomando o sorvete. Aí eu recebi um monte de mensagem. Já tá tomando açúcar, que não sei o que, nananã. Aí eu, não, é sem açúcar e tal. Aí depois disso, tudo que eu colocava que parecia doce, eu colocava, não tem açúcar. Um exemplo, tá? Tô dando. Sou vegetariana, minha filha até hoje não comeu carne. Minha gestação foi saudável, minha filha é super saudável, fez exame de sangue, tudo ok. Mas eu tenho que toda hora ficar me justificando. Não, eu fiz exame de sangue. Não, tá tudo certo, tá sendo acompanhado. Meu, é a minha escolha pra minha maternidade, sabe? E aí eu tenho que ficar justificando o tempo todo. O tempo todo. A gente, como mulher, como mãe, a gente tem que ficar se justificando o tempo todo. Meu, por quê, né? Por quê? E aí essa mensagem que eu vi no Instagram, que eu compartilhei aqui pra vocês, também me impactou como uma mensagem pra mim, sabe? Pra eu ver uma mudança, pra eu tentar mudar certas coisas dentro do meu comportamento perante as pessoas. Pra gente parar de ficar querendo nos justificar o tempo todo. Porque é isso. O que a pessoa sente, o que a pessoa vê, o que a pessoa enxerga é relacionado com o universo que ela vive ali, com as coisas que ela aprendeu, com as coisas que falaram pra ela, para as coisas que né, impuseram pra ela ali. E que não tem relação com o seu universo, com as coisas que você aprendeu, né? Então, se a gente tiver uma vida que a gente não vai prejudicar o outro, uma vida, né, que a gente tá de acordo com o que a gente acredita, o que faz sentido pra gente, vamos seguir a nossa vida sem ter que ficar com essa cobrança de ficar se justificando pro outro. E eu vou até salvar esse episódio pra mim, porque eu tenho certeza que vai chegar em uma outra situação que eu vou ficar procurando algum jeito de me justificar. E aí eu vou lembrar desse episódio e falar, não, Ju, não fica se justificando, porque você não precisa se justificar, né? A sua vida depende do julgamento dessas outras pessoas? Não depende, né? Então, é mais em relação ao que dói no nosso ego, às vezes, do que a realidade propriamente dita. Quando a gente se justifica, é algo muito mais que tá doendo ali no ego do que a nossa realidade, entendeu? Então, vamos refletir sobre isso. Reflete aí toda vez que você fica se justificando por alguma coisa. Que nem eu dei vários exemplos aqui. Ficar postando que tava trabalhando
ficar postando que tá trabalhando muito, ficar justificando decisões da maternidade e várias outras que eu já devo ter feito aqui, que eu nem lembro também. Mas é bom a gente lembrar, porque quando a gente traz pro consciente, porque muitas vezes a gente faz no piloto automático, de forma inconsciente ali, a gente nem sabe o que tá fazendo e tá fazendo. E aí quando a gente traz pro consciente, aí a próxima vez que a gente for fazer isso, a gente fala, opa, não vou me justificar, né? Não preciso disso, não vou me justificar. Se alguém mandar alguma coisa, falar alguma coisa, se você quiser ser educado, você responde ou só ignora. Só ignora. Eu vou falar que às vezes tem mensagens que eu recebo que eu ignoro. Fiz um curso de inteligência emocional e aí fala, não pra ignorar, né, propriamente disso, mas fala-se pra, às vezes, não responder ali na hora da emoção. Porque às vezes quando você vai responder ali na hora da emoção, às vezes vai sair alguma coisa e depois você se arrepende, não era aquilo, né? Então, às vezes tem um WhatsApp, tá, de pessoas próximas que me mandam uma coisa, eu falo, meu, sério mesmo que essa pessoa tá me mandando isso? Aí eu não respondo na hora, e às vezes esqueço de responder, passa, nem respondo, ou espero, passa, sei lá, um tempo, aí eu vou e respondo com mais dedos, mais, né, ok. E nem é pela pessoa, é por mim, porque eu não quero ter que ficar nessa troca de, sabe, porque quando você responde, mas pá, aí a pessoa vai te responder também. Aí vira aquele negócio. Então não é nem pela pessoa que eu não respondo, é por mim. Porque eu não tô afim, sabe? De entrar numa discussão, não tô afim de prolongar aquele assunto. Então, tá, ok. Beleza. Vida que segue. Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa sua avaliação pra mim, que é muito importante. Me fala sua opinião sobre esse assunto. Vai lá no meu Instagram, @juaguilar, ou no @suamanhã. Me fala se você já teve essa necessidade de ficar se justificando o tempo todo. Como que foi pra você? Como que você saiu dessa? Né? Qual que foi o gatilho que você falou, opa, não preciso mais disso? Ou se você ainda fica se justificando, por que você acha que você fica se justificando? É legal a gente ter essa troca, né? Porque fica muito mais rico a conversa, né? Então tá bom. Obrigada, tá? Até o próximo episódio.